A nossa reflexão de hoje encontra-se em Atos capítulo 1, versículos 4 a 8. Atos do Espírito Santo, 4 a 8. Está dizendo assim a palavra do nosso Deus para todos nós. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus. Então o nosso tema é esse: falta de sintonia. Uma das coisas mais perceptíveis ao ouvido humano é quando alguma coisa não está O Espírito Santo tem o seu ministério, a sua dispensação. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. O pensamento do Mestre está naquilo que vai acontecer, no derramar do Espírito, que é algo novo para os apóstolos, algo totalmente novo que eles não conheciam, não sabiam disso. Mas saibam, meus amados, eu quero que você preste atenção, porque quando Jesus está aqui,
E ele está dando uma ordem. Jesus está dando uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Fica em Jerusalém até ser revestido, até derramar o Espírito sobre vocês. Deu uma ordem. E quando ele está falando sobre isso, meus amados, nós vamos perceber claramente a falta de sintonia, porque é como se Jesus estivesse falando uma coisa, mas a mente dos discípulos estava noutra. Você já conversou com alguém assim, em que você está falando algo importante demais, mas a mente da pessoa, o pensamento dela está noutra coisa? E quando ela fala, ela revela que realmente estava, que não estava nem aí para aquilo que você estava falando, que aquilo é tão importante para você, mas você vai perceber a falta de sintonia. E é justamente isso que a gente percebe quando os apóstolos perguntam: Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? É neste tempo, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? Aquele desejo da supremacia dos judeus sobre os romanos, sobre as nações da terra, não é? O reino temporal judaico, quando é que vai ser? Quando é que vai restaurar aquela era de ouro de Davi, de Salomão? Mas Jesus fica, eu diria, triste, porque ele está dando o seu recado final, e a mente dos discípulos, dos apóstolos, estava no reino terreno. E Jesus falando sobre o derramar do Espírito, sobre o reino, a consumação do reino, da implantação do reino na terra, na igreja, e eles pensando no reino terreno, temporal, político. A falta de sintonia completa. Será que muitas vezes nós não temos entrado nessa falta de sintonia? Deus falando, Deus orientando, Deus trazendo, Deus, não é, ministrando em nós, e nós com outro pensamento, com outra ideia, outro sentido. Que falta de sintonia nós demonstramos muitas vezes com o operar do Senhor, com a glória do Senhor, com o agir do Senhor. O Senhor derramando e falando uma promessa tão preciosa, tão maravilhosa. E sabe, muitas vezes nós estamos como os apóstolos, pensando em outras coisas totalmente inferiores. Jesus, o Senhor, com pensamento nobre e espiritual maravilhoso lá em cima, mas vem cá os apóstolos com pensamento tão inferior, tão medíocre para aquilo que ele tem. Será que nós não temos agido assim algumas vezes, em que Deus, ele fala conosco, que nós demonstramos falta de sintonia, total falta de sintonia com o que ele está ministrando, falando, agindo, demonstrando? Não é? Misericórdia, Senhor. A gente sabe que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. É verdade, Isaías capítulo 55 nos fala e declara, mas no nome de Jesus, sintonize. Sintonize, coloque a sua mente no Senhor, busque as coisas do alto, busque as coisas que são lá de cima. O Senhor vai derramar graça, vai dar vitória, vai dar vitória. Aleluia. Jesus, ele puxa a orelha dos apóstolos, ele repreende os apóstolos. Sim, ele repreende. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete, isso aí não é da sua alçada. Você não tem nada a ver com isso, isso é coisa de Deus o Pai. Não se meta nisso, não queira saber disso. Se Roma ainda manda, é uma questão de Deus. Se Roma ainda está por cima, é uma questão do Pai. Não se meta naquilo que não é teu expediente. Jesus puxou as orelhas dos apóstolos que estavam na falta de sintonia, que não estavam sintonizados com o derramado Espírito. Ele puxou sim, ele repreendeu sim.
Era como se Jesus estivesse dizendo: não me atrapalhe no que eu quero falar nesta última hora, deixa eu entregar o meu recado, não me atrapalhe entrando com um assunto que não tem absolutamente nada a ver, deixa eu terminar de falar aquilo que é importante. E aí Jesus volta para o assunto. Ele volta para o assunto, no versículo número 8, mas receberão poder ao descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer e serão minhas testemunhas. Jesus volta para o assunto principal quando ele eu diria, através de uma pergunta, ele é conduzido a sair do assunto, mas ele volta. Glória a Deus que Jesus volta. O tema principal é o batismo no Espírito Santo. O tema principal é o derramado do Espírito Santo. Embora que os apóstolos queriam conduzir Jesus para a questão do reino político de Israel. Preste atenção, meu amado. Não perca a bênção, fique ligado, fique sintonizado. O Senhor está falando com você e comigo hoje à noite sobre esta necessidade de estar sintonizado, para não perdermos a bênção. Sereis minhas testemunhas, boas testemunhas. Preste atenção, igreja. O batismo no Espírito Santo leva a que a pessoa seja testemunha. Mais do que falar línguas, mais do que outros dons, o batismo nos leva a sermos testemunhas, boas testemunhas. Boas testemunhas. Boas testemunhas em Jerusalém, boas testemunhas em Judéia, boas testemunhas em Samaria, boas testemunhas até os confins da terra. Eis aí a questão. Essa é a palavra de hoje. Esta é a palavra de hoje. Falta de sintonia. Os apóstolos não estavam entendendo, sintonizados eles não estavam. Por quê? Porque Jesus, na sua última hora com eles, a sua palavra precisava ser valorizada, a sua palavra precisava ser tomada, bebida, sorvida, cada gota. Fala, Jesus, ensina-nos, Senhor, fala mais sobre esse batismo, como é que ele é, Senhor, e como é que vai ser. Então eles perderam a oportunidade perguntando sobre reino político, terreno de Israel. É isso. É isso. Falta de sintonia. Será que eu e você não temos passado por experiência assim, de falta de sintonia, e o Senhor nos chama a atenção? Não lhes compete saber as datas e os tempos. Será que o Senhor não nos chama a atenção? E precisamos voltar para a sintonia, precisamos voltar para o tema original. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor fala-nos hoje à noite. Segure essa palavra. Se você tem andado um pouco fora da sintonia, se ligue, meu irmão. Sintonize, meu irmão. O Espírito Santo está aí para ligar você ao trono da graça, para você receber vitória, para você receber bênção, para você receber graça. O Senhor quer conectar você. Não fique com aquelas coisas, aquelas temáticas, aqueles interesses particulares, paralelos aos desejos e interesses do Senhor. Não abra mão dos seus interesses particulares e diga: Senhor, é aquilo que tu queres, o que eu quero. Aleluia. Eu vou fazer a tua vontade exclusivamente. Não é a tua e depois a minha, mas é a tua vontade exclusivamente. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma devocional expositiva Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus.